Olá, hoje estamos fazendo uma blusinha que vai ter bastante detalhes. Eu coloquei 90 pontos na máquina, trabalhei uma barra 1 e 1 na frontura, agora passei para a máquina os pontos e vamos tecer. Regulagem 9, é uma lã grossa e é uma lã também que solta bastante felpa. A máquina, eu estava trabalhando com amarela antes, a máquina solta bastante felpa, então sempre que faz um trabalho assim, eu não vou limpar porque senão sujam as agulhas. Sempre que faz um trabalho com essa lã, precisa ser limpado. Porque essas nuvenzinhas aqui de pó vão entrando na máquina e acabam fechando as agulhas lá, juntamente com o óleo, e o trabalho fica difícil de trabalhar, porque as agulhas não sobem mais, não obedecem ao comando caso tenha cartela, e o teu trabalho fica difícil de fazer. Então, é uma lã que tem boas qualidades, mas esse defeito das felpas é uma coisa a se pensar. Então, vou chegar na cava reto. É uma malha lisa até lá. Quando chegar na cava, nós voltamos. Cheguei em 100 carreiras, vou começar a cava. Uma manga redonda, mas sem remalhado no início. Na verdade, é uma mistura de manga reta com manga redonda. Vou fazer algumas diminuições a cada 2 carreiras. Para formar um desenhinho ali na cava, eu faço com um transportador de 3 ou se tiver de 4. Aí a diminuição de 1 ponto fica para dentro. E o desenho que forma da diminuição é muito bonitinho. São detalhes pequenos, mas que mostram que o trabalho que você fez foi com carinho, foi delicado, foi pensado, que você se importa com o cliente. Então é esse tipo de detalhe, assim como outros, né? Como a costura, como não deixar nó no meio do trabalho. Esses detalhes mostram qualidade do trabalho. Mesmo que você não diga e a pessoa também não comente, mas ela observa. Fiz 6 diminuições de 1 ponto de cada lado, agora sigo reto até completar a altura para o ombro. E faço o ombro normal. Sempre anota as carreiras, porque a frente vai precisar ser igual. Em 60 carreiras, vou começar o ombro. Elevo 5 pontos de um lado, carro em suspenso. Elevo 5 pontos do outro lado também, mais 5. Fiquei com 22 agulhas em cada ombro. Remalho o ombro, venho para o lado esquerdo, remalho o ombro aqui também. Tiro o centro com linha de outra cor.
Em 100 carreiras, faço o mesmo tipo de diminuições na cava 6 vezes. E no decote, que é um decote V, faço uma diminuição também com o transportador de 3 a cada 4 carreiras. Então, faço 6 diminuições na cava a cada 2. E as demais diminuições no decote a cada 4. Chegando em 60 carreiras, faço o ombro normal. E remalho. Para o acabamento da frente, coloquei 2 partes, a frente e as costas, bem esticada a frente, porque normalmente encolhe um pouco. Eu vou trabalhar na regulagem 7. Na malha foi na regulagem 9, aqui na barra da frente vai ser na 7. Pego um fio aqui colorido, eu vou usar o verde mais escuro, e vou fazer um remalhado, uma carreira de remalhado por trás. Somente uma carreira com essa cor fantasia para dar um detalhe. Bem folgado, porque aqui não é o caso de ficar firme, não é para ficar firme, é para ficar um enfeite. E se eu faço muito apertado nessa regulagem que vou trabalhar, a malha acaba estourando a linha. Então, faço um remalhado folgado. Sempre seguro na mão, sem puxar. Aí ele fica suave. O remalhador vai por trás, fazendo uma carreira, como se nós estivéssemos fazendo uma correntinha no crochê. Só que é aqui com as agulhas. Essa parte do casaco vai ter casa de botão também. Eu vou fazer casas simples. Somente com um ponto para cada lado, porque o botão é pequeno, a blusa também é pequena. Esse remalhado por trás, ele faz esse efeito aqui. É um detalhe bem interessante, bem bonitinho, e eu preciso dessa cor também para outro trabalho que vai ser feito na malha. Então, faz essa carreirinha antes de fazer a barra em si, o acabamento. Eu vou chegar lá no fundo e fazer 9 carreiras, eu usei aqui. Uma regulagem alta e mais 9 carreiras.
Como serão 9 carreiras de acabamento, eu vou fazer a casa do botão depois das primeiras 4. Então, acho onde fica a parte da cava, a parte que começou o decote também, para ali sair um buraquinho para a casa de botão. Transporto um ponto para um lado, outro ponto para o outro. Faço a mesma coisa próximo à barra. Deixo 3 agulhas lá embaixo. Transporto uma para um lado, outra para o outro. Agora, vou fazer 4 casas. Então, determino mais ou menos que as casas sejam na mesma distância. Conto as agulhas entre uma casa e outra e transporto os pontos. Nessa carreira é preciso refazer essas laçadas, porque são 2 agulhas e uma laçada grandona. Então, desfaço a laçada com o transportador ou com o remalhador, engato a laçada, giro e coloco um ponto na agulha. Faço a mesma coisa do lado. Refaço 2 pontos. Uma marcação em regulagem alta. E novamente um buraquinho na mesma agulha que foi transportada antes. Eu transporto agora para fazer o paralelo a essa casa de baixo. Nove carreiras aqui também, tiro com linha de outra cor. Como eu vou precisar costurar esse acabamento, então deixo uma sobra de fio para costura. Depois vou para a parte da manga. Como calcular quantos pontos colocar na manga? Já tenho a parte da frente que é aberta, dobro pela metade. Aqui foram 45 pontos. Observo se a quantia de pontos aqui está o suficiente para uma manguinha. Acredito que não. Então, eu vou aumentando um pouquinho para o lado. Eu já tenho mais pontos. E depois da barra, já faço também aumentos internos, uma quantia razoável para essa manga ter punho pequeno, punho apertado, e depois para cima mais largo. Eu vou tirar com linha de outra cor, fazer a barra, e nós fazemos a cava da manga juntos. Fiz a manga,
tirei com linha de outra cor, virei, que o direito dela fique para mim. Agora eu vou fazer uma carreira de remalhado, mas não vai ser por trás, vai ser na frente. Chamei todas as agulhas para cima e vou fazer o mesmo processo que eu faço com o remalhado por trás, só que agora com os pontos na frente. Levo esse fio mais para trás, esse remalhado mais para trás, pego a parte de frente e costas e vou colocar aqui. Eu estou bem centralizada a manga. Tenho 44 para um lado, 44 para o outro. Então, a agulha 0 é a metade do trabalho. Se não, acho a metade do trabalho para colocar. Ombro. Aqui eu deveria ter costurado, mas não deu tempo. Então, coloco uma agulha aqui, um ponto ali, e já a parte de baixo dessa cava que nós fizemos nas costas, eu ponho lá no primeiro ponto. Espicho um pouquinho, porque aqui eu tenho que formar laçadas que caibam nos pontos da manga. A mesma coisa no lado da frente. Só vou sobrepor o primeiro ali. Então, eu vou achar laçadas e nozinhos para formar pontos aqui. A frente e as costas estão com o avesso para mim, direito para a malha, porque nós vamos costurar uma manga nessa parte da cava. Estico, pego um pouquinho no meio, um pouquinho no meio do meio, e assim eu vou achando pontos aqui. Acho os pontos, faço uma carreira em regulagem alta e depois remalho tudo. Aí eu tenho a manga já costurada com esse vivo aqui em verde mais escuro, entre meio a manga e as costas e frente, da mesma forma que nós fizemos aqui no acabamento frontal. Eu vou fazer isso e já...
O ponto aqui ficou muito pesado, muito apertado para fazer a carreira com o carro da máquina, então eu faço manualmente. E depois remalho todos os pontos normal. E aqui a blusinha depois de nós terminarmos a costura. Acabamento feito com aquele viés feito com o remalhador, um remalhado por trás. Olha o detalhe que fica bonito. E aqui no decote, junto com as diminuições que foram feitas, não fica um charme? Aqui foi usado o verde, porque o menino gosta de verde, é a cor favorita dele, então ele pediu tons de verde. Mas se fossem feitos em tons diferentes também, valoriza uma peça, uma simples carreira de remalhado por trás, isso no acabamento. Na junção de manga e de cava da blusa, também foi feito o remalhado, mas daí não por trás, foi feito pela frente, porque nós tínhamos posto primeiro a manga, os pontos da manga. Não fica lindo? Também daria para fazer esse mesmo detalhe no punho ou na barra. Mas criatividade, para outros modelos pode-se inventar. Aqui é uma blusa com 66 de largura, 66 de busto, não chega a ir no quadril, mas 66, 40 de comprimento e 26 de manga. É uma blusa para um menino de 2 anos e meio. Não, ele vai fazer 3 anos agora no final de setembro. Nem toda criança com 3 anos veste uma blusa desse tamanho, mas eu faço medidas e amostras. Então, cada trabalho que se faz a amostrazinha e você consegue adaptar à tua realidade. Essa foi feita com a Super Bebê da Cisne. É uma lã grossa, a tex dela, vamos ver. A tex dela é 214. Fiz na regulagem 9. Ficou uma malha bem firme, bem boa para inverno ou para meia estação. Ainda vai receber um bordado aqui, mas isso é para um próximo vídeo. O detalhe da diminuição e aqui na cava também. Essa não é uma manga reta, não é uma cava reta, é uma cava misturando a manga posta com a manga reta, para ela dar um caimento melhor. Ok? Nossa amostra para hoje, então, uma blusinha feita em malha lisa, mas com um detalhe, um vivozinho no acabamento e na junção de manga e cava. É uma ideia, né? Bom trabalho!